A gente está falando aqui de ter uma rotina tranquila, da gente ter uma vida organizada, de planejar as coisas, de ser compassivo, de pensar sempre, né, em ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta da Dani foi, ok, falar não, mas e quando a gente está falando de clientes, né, e a gente fica com medo de falar não e perder o cliente? Todo mundo que trabalha, que é autônomo, que tem empresa, e quem trabalha CLT também tem um cliente, que é o chefe, que é a empresa acaba sendo o seu cliente, certo? Então, assim, não é fácil falar não para as pessoas, para ninguém. Eu não acho fácil falar não para o meu filho, eu não acho fácil falar não para o meu marido, eu não acho fácil falar não para um cliente, eu não acho fácil falar não para um aluno, que às vezes eu tenho que falar. Eu não acho fácil falar não para uma empresa, um veículo de imprensa que quer me entrevistar no momento que eu não vou ter disponibilidade. É muito difícil falar não. Especialmente se você está fazendo essa pergunta, Dani, é porque esse é um negócio que te incomoda. E me incomoda também. Porque eu sou aquela pessoa que sempre quer ajudar. Então, se alguém vem me pedir alguma coisa, eu falo, putz, eu gostaria muito, mas eu não tenho como. Então, assim, como que a gente fala não? Vocês já devem ter me ouvido falar isso aqui, quem me acompanha há mais tempo. A gente fala não com mais assertividade quando a gente tem um sim muito grande dentro da gente. Então, o que você tem que fazer, Dani, é tornar esse sim muito forte. Como que você torna esse sim muito forte? Com o processo de organização, com o processo de planejamento de vida, com o processo de planejamento das suas atividades. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai ter mais respaldo para falar não. Por exemplo, se você tem uma lista com todas as suas atividades em andamento, você tem a sua agenda planejada da semana, já ensinei aqui no canal como planejar a semana, procurem aqui, tem o passo a passo. Você tem a sua agenda da semana planejada, você tem uma lista de afazeres com tudo que está em andamento, coisas que você tem para fazer com prazo, sem prazo, um monte de coisa ali com prioridade no vermelho de coisas que você tem que fazer. E aí, sei lá, o seu chefe entra em contato com você e fala assim, eu preciso que você faça tal coisa. Você fala, tá bom, mas eu tenho essas outras coisas aqui, o que eu posso tirar da frente para atender você? Você já divide a responsabilidade. Agora, como você faz isso com o cliente? Porque às vezes você tem 18 clientes, né? E aí você não pode falar para ele, eu estou tratando dos outros 17 clientes se você vai ficar em 18º, você não pode fazer isso. Então, o que, que você pode fazer? Você pode dividir com o seu cliente que você quer atendê-lo da melhor maneira possível, porém, nesse prazo, nesse momento que você está fazendo, você não consegue atendê-lo da melhor maneira possível, porém você consegue fazer isso aqui. Então, assim, ele te pede 20 coisas, você fala assim, eu não consigo fazer as 20 nesse prazo, mas eu consigo fazer 3. É o que eu consigo fazer para te atender direitinho. Então, você sempre vai colocar essa experiência para o seu cliente. Mesmo porque ele sabe, né? Ele sabe da situação toda e tudo mais. Tenta ser o mais honesta possível, de verdade. Porque, para mim, eu até anotei hoje, né? Porque eu recebi uma proposta de trabalho que eu achei meio absurda, assim, no sentido de, gente, como que a pessoa manda um negócio desse e ainda acha que tá ok mandar, clicar em enviar, né? Mas, assim, o que eu trouxe para dentro de mim essa reflexão e pensei assim, não é todo mundo que tem essa noção do ganha-ganha. Sabe o que é a noção do ganha-ganha? Que é quando você entra num acordo que é bom para ambas as partes. Então, é você deixar, é ser honesta, ser transparente com o seu cliente. Se você tem seus valores claros, se a sua empresa tem os valores claros, esses valores têm que estar impressos nas coisas que você faz. Tá? Então, assim, quando você lida com um cliente, esse valor vai estar claro, porque não é uma coisa que você escreveu no site da empresa, é uma coisa que você vivencia de fato, que você é. Então, é dividir com ele, falar assim, olha, nesse momento tem muitas demandas e realmente assim, olha, eu não consigo te atender da maneira como eu gostaria, como você gostaria nesse prazo. Eu consigo fazer em tal dia, em tal horário, ou tais coisas antes. Tenta negociar, divide a responsabilidade, não é ruim. Eu, quando peço alguma coisa para alguém, eu estou contratando um serviço, etc, etc, e a pessoa fala, eu não consigo te atender agora, mas eu consigo te atender amanhã, pode ser? Eu acho ótimo, porque eu prefiro isso do que a pessoa me deixar no vácuo e não me mandar mensagem. Mas é aquilo, você tem que ter um sim muito forte dentro de você para você falar não. E quando você tem esse sim muito forte, fica mais fácil falar não, porque o não pode ser sofrido, mas é tipo um band-aid que você tira, sofre na hora e depois você fica bem por ter falado não. Porque às vezes a gente fica com medo de falar não, mas não pensa no peso que o sim tem, né? Que você fala, vou falar sim para atender esse cliente, mas aí depois você não consegue, é você que vai ter que passar a noite, varando noite, fazendo as coisas. Então, se for o caso, pensa com carinho.